vocês fizerem o banquete, não chame seus parentes, não chame seus amigos, não chame seus vizinhos ricos, para que eles também não façam um banquete e convide a vocês e vocês se sintam recompensados. Chame os pobres, chame os cegos, chame os coxos, porque esses não vão ter como lhe ressarcir a gentileza do banquete que vocês fizeram. Nós aqui, todos nós aqui, já tivemos momento de ajudar pessoas na rua, pessoas necessitadas. Mas quem aqui ajudou um necessitado esperando que ele lhe ressarcisse? Ninguém, né? Então, quando vocês fizem isso, vocês lançam semente sobre as águas. Mas a Bíblia aqui vai nos dizer que, depois de muitos dias, nós vamos recuperar este pão que foi lançado nas águas. Aí, para nós entendermos isso aqui, nós vamos lá para o Evangelho de Lucas, capítulo 25, versículo 35 e 36, que o Senhor Jesus Cristo vai dizer: eu estive nu e me vestisse, tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber. E os justos vão perguntar a ele: Senhor, quando foi que fizemos isso para ti? E ele vai dizer: quando vocês fizeram pelaquele que estava no ponto de ônibus pedindo ajuda, para aquela mulher que entrou dentro do ônibus pedindo ajuda, e vocês ajudou, vocês fizeram para o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui no versículo 2, a palavra do Senhor vai dizer, através da inspiração do rei Salomão, que reparte com 7 ainda até com 8, porque não sabes o mal que haverá sobre a terra. Meus amados irmãos, Jesus Cristo é o dono do ouro e da prata. Quando nós praticamos ato de generosidade, o Senhor Jesus Cristo ele não vai nos ressarcir, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Mas quando Ele nos dá essas bênçãos de retorno, é para nós guardarmos, retermos só para nós? Não, Salomão aqui está orientando, reparte com 7 e até mesmo com 8, com 9, com 10, com 11, com 12, porque quanto mais nós repartimos com nossos irmãos, o Senhor vai estar sempre nos agraciando com a sua graça e com a sua misericórdia. No versículo 3 aqui, Salomão ele vai falar sobre a riqueza das nuvens. E o que é a riqueza das nuvens? O que é que a nuvem tem de tão valioso? Água, chuva. Salomão vai dizer que as nuvens, quando elas estão cheias, ela lança a sua água sobre a terra, fazendo um compartilhamento. E nós compartilhamos as nossas riquezas. Temos aqui no nosso país o exemplo de um jogador de futebol que está ganhando por dia aproximadamente 1,5 milhão. Ele poderia segurar esses 500 mil e ficar todo dia 500 mil mais rico. Em 1 milhão ele poderia dividir com pobres que não têm nada. Ele poderia ajudar entre 50 a 100 pessoas, dependendo de como ele fosse dividir esse milhão. Mas não, nenhum deles fazem isso. Retém tudo para si, diferentemente das nuvens que Salomão fala aqui no versículo 3. Ainda no versículo 3, Salomão está fazendo um comparativo entre pessoas e árvore. Ele está dizendo: a árvore caindo para o norte ou para o sul, onde ela cair, ali ela fica. Comparar árvore a pessoas não é só Salomão que está fazendo. Jesus também fez lá no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 43 a 45. Jesus disse: nós conheceremos a boa árvore pelos seus frutos, porque a boa árvore dá bons frutos. A árvore ruim dá frutos ruins. Salomão aqui também, ele está fazendo um comparativo. Quando ele fala árvore aqui, ele está se referindo a pessoas. Quando ele fala cair para o norte, norte sempre nos dá a ideia de alto, céu dos céus, morada celestial. Quando ele fala sul, são partes baixas. Ele está falando de Guiena, de Hades, ou traduzindo, profundezas do inferno. Norte, céu, sul, inferno. Quando ele fala aonde cair fica, ele está se referindo aí o que lá no Evangelho também de Lucas, no capítulo 16, versículo 23, a palavra do Senhor vai dizer que fechou os olhos aqui na questão de mulheres no mundo. Fechou os olhos aqui já de lá. Na onde? No norte ou no sul, no céu ou no inferno. Aqui quando Salomão diz aonde cair fica, se quem quiser fazer alguma coisa em relação à sua vida eterna, tem que fazer aqui. Porque quando fechar os olhos,
acabou, segue-se o juízo, aonde cair, fica. Aleluia. Deixa eu dar uma acelerada aqui, meus irmãos. Versículo 4 e versículo 5 aqui, vai nos falar sobre espírito de adversidade. Espírito de adversidade que mete dedo em muita gente, inclusive em crentes, em cristãos como nós. Mas aqui o Senhor Jesus Cristo, Ele vai nos ensinar o que fazer nessa situação quando esse espírito de adversidade venha nos assustar. E para isso, para entender isso aqui, nós vamos lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 38, 39 e o 40. Lá a palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor Jesus Cristo estava dormindo no barco e os seus discípulos estavam nesse barco. E se iniciou uma tempestade. Tempestade que o vento estava soprando e agitando o mar com altas ondas. E os discípulos se assustou e perguntou ao Senhor Jesus Cristo. O acordou e perguntou: Mestre, não se importa que nós venhamos a perecer? E Jesus Cristo, levantando, ele repreende o vento e acalma o mar. Mas por que ele não acalmou o vento ele repreendeu? Porque vento, meus amados irmãos, esse vento que Salomão está falando aqui no versículo 4, vento representa espírito, e espírito de adversidade. O mar agitado representa o mundo, a nação, as pessoas, a humanidade. E o vento, que é os espíritos de adversidade que atiça e ela fica agitada. Mas no versículo 40 do Evangelho de Marcos, capítulo 4, o Senhor Jesus Cristo fala para seus discípulos: por que essa pouca fé? Por que essa tímida? Por que estavam tão tímidos? O que é que Jesus quis dizer com isso? Eu já dei autoridade a vocês. O Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, já deu autoridade a mim, a cada um de vocês, para quando se levantar espírito de adversidade e sapatear na nossa frente, a gente pode repreender em nome de Jesus, porque a gente já tem autoridade para isso. E nós não podemos temer nenhum espírito de adversidade que se levantar na nossa frente. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aqui no versículo 6, Salomão ele vai dizer: lança a tua semente. Ele ainda usando a metáfora da plantação, ele vai dizer: lança a tua semente pela manhã, mas não tira a mão da tarde, porque você não sabe qual vai prosperar, se essa, ou se aquela, ou se ambas. Aqui Salomão, ele está direcionando esta orientação para a pregação da palavra do Senhor. Tem maridos que são cristãos e esposas que não são. Tem mulheres que são cristãs, mas os maridos não são. Ambos muitas vezes são cristãos, mas os filhos, a filha, o filho não é. Aí Salomão aqui está nos orientando: lance a semente de manhã, mas não tire a mão da tarde. Pregue para essa pessoa, para seu marido, para sua esposa, para seus filhos, de manhã, de tarde, meio-dia, de noite, todo o tempo. Por quê? Você não sabe qual é o momento que a palavra do Senhor ela vai prosperar. Você não sabe qual é o momento que a palavra do Senhor vai achar uma terra fértil no coração daquela pessoa, para que ela convença e converta. Glória a Deus. Porque nós não sabemos o agir de Deus. Aqui no versículo 5, Salomão vai dizer que nós não sabemos como é que cresce o osso da criança ainda na barriga da mãe, no ventre da mãe. Então nós não sabemos como é o agir de Deus. Então para isso temos que estar pregando e lançando a palavra do Senhor todo o tempo. Aqui no versículo 4, Salomão ele vai falar sobre claridade e sobre o sol. Quando Salomão fala aqui de claridade, ele está se referindo, ele está falando para a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ele viria a nos proporcionar na cruz do Calvário. Quando ele fala de claridade,